Olá, queridos alunos e queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, e estou aqui para te ajudar a acompanhar nessa disciplina tão significativa. Vamos agora à leitura do nosso objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento: Introdução ao estudo da física. Detalhamento: a importância do estudo da física no cotidiano, desenvolvimento histórico da física até os dias de hoje, os ramos da física. Tenho certeza que você quer saber mais sobre esse tema, então vamos à aula. Olá, queridos alunos! Estamos aqui nesse cenário paradisíaco maravilhoso. Não sei se você conhece, mas aqui atrás está o Teatro Amazonas. E eu estou aqui para falar mais sobre a física. Você sabe o que é a física? Já ouviu falar nessa disciplina? Tenho certeza que tudo que nós vamos falar aqui já deve ter passado por você, já deve ter acontecido com você, porque você está imerso na física. Dá só uma olhada na definição, no que é física. Pessoal, física é uma ciência voltada aos estudos dos fenômenos naturais, baseando-se em teorias por meio de observação e experimentação. Então, a primeira coisa é você entender que a física é uma ciência, pessoal. Então, a física é uma ciência que vai estudar a natureza. Ela tem métodos, ela tem uma forma de acontecer através de teorias e experimentação. Agora, por que é importante estudar física? Por que estudar as ciências da natureza? Dá só uma olhada. Bem, a física ela faz parte do nosso cotidiano. Então, para explicar algumas questões que acontecem na nossa vida, a gente precisa estudar física. E ela é extremamente importante. Por exemplo, quando a gente anda de bicicleta, quando a gente anda de barco, quando nós respiramos, nós estamos vivendo a física. Estudar física é importante para todo o processo de construção da vida moderna, desde as construções, processos de químicos também. A física é importante, né, a gente estudar para a gente conhecer melhor os fenômenos que acontecem na natureza. Bom, a gente estuda física, a gente tem que lembrar que são vários ramos da física, né? São várias áreas. E cada área tenta explicar os fenômenos, tenta explicar os acontecimentos, né? Um exemplo que eu posso citar para vocês é a óptica, né? A gente que dirige carro, a gente tem, por exemplo, um problema no veículo, né? Que é o ponto cego, né? Se a gente não posicionar corretamente lá o retrovisor, a gente tem pontos cegos, onde a gente não enxerga os veículos que estão próximos, né? E a gente pode acabar provocando um acidente, né? Então, é importante sim estudar a física, estudar alguns ramos da física, como a óptica. Que legal, né, pessoal? E para você, qual é a importância de estudar a física? E aí, eu trago aqui para vocês, inclusive, um texto, né, da palavra física. A origem desse termo vem lá do grego, physikis, que significa natureza. O que quer dizer que a física estuda os fenômenos da natureza. Tudo que está ao nosso redor, desde o céu até a terra, tá, pessoal? Inclusive no universo. Portanto, a física é extremamente vasta e o universo que nós vamos estudar aqui, ele tem muito a ver com você, muito a ver com o seu dia a dia, tá, pessoal? Então, a física é uma ciência que busca descrever os fenômenos que ocorrem na natureza e prever a sua ocorrência. Atualmente, oferecendo uma imagem da relação do ser humano com a natureza, tá, pessoal? Então, ela vai tentar buscar aí explicar aquilo que acontece no seu dia a dia, quando você escuta um trovão, quando você vê um relâmpago, tudo isso a física vai tentar explicar, tá, pessoal? E a física, que é uma ciência que é muito vasta, ela vai ser dividida em áreas, principalmente por conta de um contexto histórico, tá, pessoal? Essas áreas aí, elas foram divididas até mais ou menos o final do século XIX, quando pareceu ter ali o ápice da física, aonde pareceu
que nós não teríamos mais nenhum problema novo a ser estudado na física. Como se as áreas que existiam na física até aquele século não fossem mais a ser acrescentadas. Nós só teríamos aquelas exclusivamente. Mas a história veio para mostrar que tudo pode ser mudado, tá, pessoal? Inclusive as áreas que nós estudamos. E aí, eu trago aqui para vocês uma imagem muito bacana de cientistas aí desse século aí 19, tá bom? Então vocês podem ver essa imagem, vou pedir para ampliar aí essa imagem, dá só uma olhada nessa imagem onde nós podemos ver ali vários cientistas famosos, né, como por exemplo Albert Einstein. Esses cientistas, eles desenvolviam, estavam estudando a ciência, tá, pessoal? Estavam estudando a física. E, inclusive, eles chegaram a afirmar que a ciência não iria mais evoluir, que só existiam ali dois problemas na física que ainda não tinham solução, mas as áreas da física já teriam se esgotado, tá, pessoal? E após aí algum tempo, nós descobrimos outras áreas e outros campos da física. Então, sempre há o que estudar na física. E isso é muito bacana, tá, pessoal? O porquê na natureza ele reside e mora no dia a dia do cientista, tá, pessoal? Agora, o que será, pessoal? O que é essa tal aí de mecânica clássica, essa física aí, né, pessoal? O que é essa mecânica clássica, turma? Então, essas perguntas aí que aparecem pra gente, a mecânica clássica, a mecânica moderna, tá, pessoal? Esses termos aí como mecânica, óptica, termodinâmica, eletromagnetismo, essas aí são as áreas da física, tá, pessoal? Então, a mecânica clássica, ela vai se dividir aí em mecânica, óptica, termodinâmica, eletromagnetismo. Então, tudo que você tiver na sua natureza, ele pode se encaixar em uma dessas áreas, tá bom? E existem problemas que eles residem em mais de uma área como essa, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula, olha só. Olá, colegas! Eu me chamo Cecília, em homenagem a Cecília Payne-Gaposchkin, astrônoma inglesa que descobriu que as estrelas são compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Sou estudante do CMEAN e estarei participando das aulas de física, tirando as dúvidas com os professores. Estou motivada em aprender física. E vocês? Eu deixo para vocês o seguinte: qual a diferença da física clássica para a moderna? Até mais! Que legal, pessoal. Aí, ó, a Cecília. Seja bem-vinda à nossa aula. Seja muito bem-vinda. E ela deixou uma pergunta aqui pra gente, a diferença da física clássica para a física moderna, tá, pessoal? A física clássica é uma ciência que vai ser desenvolvida ali até o século XIX, tá, gente? Tudo que foi desenvolvido para ali. Do século XIX em diante, tudo que foi desenvolvido foi conhecido como física moderna, tá, pessoal? Então, essas ciências como relatividade restrita, essa ciência como mecânica quântica, vai ser considerada aí uma física moderna, tá? Por quê? Porque ela vai vir depois aí dessa quebra, dessa transição, dessa barreira que era o século XIX, onde os cientistas achavam que a física não poderia mais se desenvolver. Então, essa é a pergunta aí que nós deixamos para vocês, né? Qual a diferença da física clássica para a física moderna? E aí, eu trouxe até para vocês aqui um texto, ó, que diz assim, ó: a física desenvolveu tanto que acabou dividida em áreas como física clássica e física moderna. Na clássica estão os fenômenos que podem ser explicados através das leis de Newton. Já na física moderna estão fenômenos relacionados a teorias surgidas a partir ali do meados do século XX, como a teoria da relatividade e também a teoria da mecânica quântica, tá, pessoal? Então, essa daí é uma divisão que é muito clara para a ciência, a física clássica e a física moderna. E é importante que vocês também tenham isso em mente para que nós possamos saber aonde nós estamos pisando, tá, pessoal? Para que nós possamos também entender
para onde que nós vamos, tá, gente? Então, já que você já sabe a divisão da física clássica para a física moderna, nós agora vamos falar sobre os ramos dessa física. Então, dentro da física clássica, nós temos alguns ramos, tá? Como, por exemplo, a mecânica. Pessoal, a mecânica estuda os movimentos dos corpos, nos seus mais variados aspectos, tá? Desde um simples movimento de uma bola de futebol, chutada por um jogador, até os complexos movimentos dos planetas e das estrelas, tá, gente? Então, a mecânica aí vai estudar tudo sobre movimento. E dentro da mecânica, nós ainda podemos subdividi-la em cinemática, dinâmica, estática, tá, pessoal? A cinemática estudando o movimento, a dinâmica estudando as causas desse movimento, a estática estudando os corpos em equilíbrio, tá, pessoal? Então, quando você vê, por exemplo, passar aí um avião por você, ou quando, por exemplo, você vê uma bola sendo chutada passando por você, todos esses são movimentos que vão ser estudados pela física. Dentro da física, vão ser estudados pela mecânica clássica. E dentro da mecânica clássica, vão ser estudados aí pela mecânica, tá, pessoal? Porque a mecânica estuda o movimento. E tudo que está em movimento pode ser estudado aqui pela nossa mecânica. E não precisa estar andando para estar em movimento não, tá, pessoal? Um corpo que está em repouso, ele também tem um movimento. Ele tem um movimento com velocidade zero. Legal, né, essa informação? Bom, agora que nós falamos da mecânica, vamos dar continuidade aqui aos ramos da física, tá, pessoal? Agora nós vamos falar sobre outros ramos aí da física, tá, pessoal? A termologia, por exemplo, ela estuda o calor e a temperatura. Ela, por exemplo, procura responder as perguntas do tipo: o que é o calor? O que muda no interior de um corpo quando ele se aquece ou se esfria? O que faz com que a água ferva, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de termologia, a gente está falando aí dos fenômenos térmicos, tá, pessoal? Então, quando você coloca uma água para ferver, tá? Quando você coloca uma água para ferver, quando você coloca aí um ar-condicionado ligado na sua sala, quando você, por exemplo, tem a luz do sol. Então, aqui, por exemplo, nesse nosso espaço, nós podemos perceber aqui que o sol está intenso no nosso rosto, né? Então, isso daí é o estudo da termologia. Tudo aquilo que tiver a ver com aquecimento, com troca de calor, com fogo, com combustão, ou até mesmo com temperaturas baixas, como gelo, por exemplo, colocar uma água para ferver, todos esses são fenômenos estudados pela termologia. E tem perguntas muito bacanas dentro da termologia, são questões que eu tenho certeza que tu já deve ter se deparado em algum dia. Como, por exemplo, encoste na mão aí na cadeira, na parte de ferro e na parte de madeira da cadeira de vocês. Eu tenho certeza que se você pegar na parte de ferro e na parte de madeira, a parte de ferro vai parecer muito mais fria do que a parte de madeira. Por que isso acontece? Será que de fato uma temperatura é menor do que a outra? Nós vamos aprender durante a termologia que na verdade não, elas têm a mesma temperatura, mas a troca de calor entre elas é diferente. Eu tenho certeza que você já deve ter colocado o pé na areia e deve ter se queimado em um dia de sol muito intenso. Ao passo que quando você afunda seu pé na areia, você não sente mais esse calorão todo. Por que será que só na parte de cima da areia está quente? E a água do rio ou do mar? Será que ela está tão quente, tão aquecida quanto as areias da praia? E a gente sabe que não, né? Então tem uma questão de um estudo aí da termologia. Então a termologia vai estudar esses fenômenos térmicos, vai estudar sobre os termômetros, como por exemplo, nos Estados Unidos, a gente utiliza uma escala chamada de Fahrenheit, enquanto aqui no Brasil nós utilizamos a escala Celsius, né, pessoal? E como é que faz uma conversão para outra? Será que elas representam a mesma coisa? Será que o número de uma é igual ao número da outra? Ou será que são temperaturas totalmente distintas? A termologia também vai explicar esses fenômenos. Bom, a termologia é muito bacana, é muito vasta, é muito ampla. Mas nós temos outros ramos aqui da física também, como, por exemplo, a óptica, pessoal. A óptica estuda a luz. É o ramo que estuda os fenômenos luminosos, como a formação de imagens,
Com base nesse estudo, são construídos os óculos, os binóculos, os microscópios e os grandes telescópios utilizados na observação dos astros, tá, pessoal? Então, quando a gente fala aqui de óptica, nós estamos falando aí da luz, tá, gente? Aliás, o que é a luz, né? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos aí na óptica. O que é a luz? Será que ela é uma onda? Será que ela é uma partícula? São questionamentos que nós fazemos durante o estudo da óptica. Sem o estudo da óptica, por exemplo, nós não teríamos o estudo necessário para construir os óculos. Sem o estudo da óptica, nós não teríamos construído os telescópios que nós podemos ver as estrelas. Aliás, vocês sabiam que as imagens formadas pelos nossos olhos são de cabeça para baixo? É isso mesmo, pessoal. As imagens que são formadas nos nossos olhos, assim como nas lentes dos telescópios, assim como nas lentes que nós utilizamos durante o nosso dia a dia, formam imagens invertidas, de cabeça para baixo. Quem desinverte essa imagem é o nosso cérebro, tá bom? É exatamente assim que funciona, por exemplo, um cinema, tá, pessoal? O cinema aí que nasceu, séculos antes de Cristo, e ele foi desenvolvido primeiramente com uma caixa e um pequeno furinho nessa caixa. Vem aí o primeiro cinema desenvolvido. E a imagem que vai ter nele é uma imagem invertida, de cabeça para baixo. E mesmo hoje, com os projetores supermodernos, essa imagem ainda é invertida, porque isso é um fundamento da óptica, tá, pessoal? Olha, fico todo arrepiado quando eu começo a falar sobre os fenômenos relacionados à luz, tá, pessoal? Dentro da luz também, nós podemos falar sobre as cores dos objetos. Por que essa cor é azul? Por que aquela cor é amarela? Por que nós temos o verde? O que será que distingue uma cor da outra? Aliás, você sabia que só faz sentido falar numa cor se eu tiver luz? Porque se eu não tiver luz, eu não tenho aquela cor. Isso é muito interessante, né, pessoal? E isso pode ser respondido através do estudo da óptica, que é um ramo que nós podemos, inclusive, dividir entre uma óptica mais simples, mais básica, e uma óptica mais avançada, tá, pessoal? Que vai tratar aí como a luz em comportamento quântico, tá, gente? Isso tudo vai ser estudado nesse ramo que também tem tudo a ver com o teu dia a dia, porque, aliás, para você me ver agora, é necessário que a óptica esteja agindo aí dentro da sua sala, dentro do seu ambiente de estudo, né, pessoal? Bom, mas nós temos outros ramos aqui na física. Nós também temos aqui, a ondulatória, tá, pessoal? A ondulatória é o estudo das ondas, ou seja, estuda as propriedades das ondas e suas formas e propagação, cujo exemplo familiar mais pertinente são as ondas do mar. Porém, há outras formas de onda, como o som. Então, quando a gente fala de ondulatória, a gente está falando aí, pessoal, de ondas, tá? E as ondas, elas estão presentes no nosso dia a dia. A maioria delas você consegue ver, mas tem muitas ondas que você não consegue enxergar. Por exemplo, o sinal que leva a minha imagem aqui do centro de mídias até a sua televisão, até o seu aparelho de projeção de imagens, é uma onda. E uma onda que você não consegue ver. Ela provavelmente vai estar passando por você, vai estar atravessando o seu corpo, mas você não vai sentir nada. Existem diversos tipos de onda, tá, pessoal? E essas ondas também são estudadas aqui pelo nosso campo da ondulatória. É importante que vocês saibam que existem diversos tipos de ondas e cada onda tem um comportamento diferente. Por exemplo, o som, que agora está chegando até os seus ouvidos, ele é um tipo de onda mecânica que necessita de um meio material para se propagar e chegar até você. A luz, por sua vez, que é também considerada uma onda, não é uma onda mecânica, e sim uma onda eletromagnética. E ela não precisa de um meio material para chegar até você. É exatamente por isso que a luz do Sol consegue sair lá do Sol e chegar até a nossa Terra, atravessando o universo. Porque no universo não tem matéria, existe ali o famoso vácuo, tá, pessoal? Logo, se tiver uma explosão no espaço, o correto seria
que você pudesse ver o clarão dessa explosão, mas não conseguisse ouvir. E isso porque o som não tem como se propagar lá do espaço e chegar até a nossa Terra, tá, pessoal? Isso são questões particulares desses tipos de onda. Aliás, você já deve ter visto um raio, por exemplo. Quando você vê um raio, você já percebeu, por exemplo, que a imagem dele, o relâmpago, chega primeiro até você do que o som, que é o trovão? Isso daí é respondido também pelas questões de propagação de uma onda. A onda luminosa, ela se propaga bem mais rápido do que a onda sonora. A onda luminosa aí no vácuo se propaga com a velocidade da luz, tá, pessoal? As ondas eletromagnéticas, em geral, se propagam com a velocidade da luz, que é cerca de 300 mil quilômetros a cada 1 segundo. Então é extremamente rápido. É claro que essa velocidade é no vácuo, tá, pessoal? Na matéria, essa velocidade tem um comportamento diferente. E aí, ao longo do tempo, nós falamos sobre os fenômenos de difração, refração, reflexão. São fenômenos que também são estudados dentro do campo da ondulatória. Você já deve ter ouvido falar no fenômeno da miragem, né, pessoal? A miragem também pode ser estudada aí pelo nosso comportamento ondulatório da luz, tá, pessoal? Isso porque a onda vai poder refratar, que é um fenômeno que acontece com a luz, a refração da luz, tá, pessoal? Além da ondulatória, nós também falamos sobre o eletromagnetismo. E o eletromagnetismo é o campo aí da física que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos, tá, pessoal? Esse estudo explica aí uma série de funcionamentos de aparelhos que nos rodeiam, como, por exemplo, o ferro de passar roupa, a televisão, o computador, os telefones e assim por diante, tá, pessoal? Gente, um detalhe interessante do eletromagnetismo é que antigamente ele era dividido eletricidade e magnetismo, tá, pessoal? Eram dois campos, dois ramos da física distintos. As pessoas estudavam só fenômenos elétricos e outros cientistas estudavam só fenômenos magnéticos. Até que um dia descobriu-se que os fenômenos elétricos eles tinham consequência nos fenômenos magnéticos. E os fenômenos magnéticos influenciavam os fenômenos elétricos. Foi quando surgiu a união desses dois campos, surgindo assim o campo eletromagnetismo. E então percebeu-se que a eletricidade não existe sem o magnetismo e o magnetismo não existe sem a eletricidade. Sempre que um fenômeno elétrico acontece, um fenômeno magnético o acompanha e vice-versa, tá, pessoal? Então, é uma curiosidade aí do eletromagnetismo. Mas o eletromagnetismo é muito bacana de ser estudado, porque ele está presente em todos os passos do nosso dia a dia. Aliás, você já se imaginou sem esse aparelho celular, por exemplo, que eu tenho certeza que está perto de você agora? O aparelho celular, ele é aí um objeto que precisa da eletricidade para funcionar, não é verdade? Então, esse objeto que você carrega por aí, se ele não for carregado numa tomada com o seu carregador, ele vai com certeza fazer muita falta no seu dia a dia, porque ele vai descarregar. E aí as perguntas do eletromagnetismo são simples. Tu já, por exemplo, observou os números que aparecem lá no teu carregador? Dá uma olhada aí, eu tenho certeza que tu vai ver o número acompanhado de uma letra A, que está mostrando aí a corrente elétrica. Também tu vai ver aí um número acompanhado de uma letra V, que está falando aí da DDP, da diferença de potencial, da tensão que esse carregador fornece para o teu celular, tá bom? E isso é muito importante na hora de comprar um carregador. Qual a diferença de um carregador aí de 3 amperes para um carregador de 4 amperes, de 10 amperes? Qual a diferença desses dois objetos, né? Qual é a diferença de colocar um carregador numa tomada de 110 volts e uma tomada de 220 volts? Será que tem problema colocar um carregador numa tomada de 220 volts de celular, por exemplo? Será que eu posso utilizar um carregador de notebook para carregar um celular? Será que a DDP é a mesma? Então essas são perguntas que o eletromagnetismo tenta responder.
Mas antes disso, a gente pergunta o que é corrente elétrica, qual é a carga, o que faz a corrente elétrica surgir. Então, é super importante que o eletromagnetismo também seja explorado por você e eu tenho certeza que ele vai acompanhar você em outros momentos da nossa física aqui. Aqui, para o nosso conteúdo, é muito importante que você saiba uma das subdivisões da mecânica, que é essa daí, olha só. A cinemática, tá, pessoal? A cinemática, ela é uma das áreas da física responsável pelo estudo do movimento dos corpos. Ela não vai levar em consideração as causas desse movimento, tá, pessoal? A velocidade de um corpo é uma das mais importantes grandezas da cinemática e representa aí a razão entre o deslocamento sofrido por um corpo e o intervalo de tempo decorrido desse movimento, tá, pessoal? Então, a cinemática é uma das sub-áreas da mecânica. Como eu falei para vocês, a mecânica é a ciência responsável por estudar o movimento dos corpos. E ela se subdivide em 3 partes: a cinemática, a dinâmica e a estática. A estática vai estudar o equilíbrio dos corpos, como é que um corpo fica parado, como é que um corpo fica em movimento. A dinâmica vai estudar por que os corpos entram em movimento, por que eles param, por que eles ficam mais rápido, por que eles ficam mais devagar. E a cinemática vai simplesmente estudar o movimento dele. Aonde que ele estava no tempo 0, aonde que ele vai estar no tempo 10, qual a velocidade dele agora, qual a velocidade dele depois. Ele parou. Em que tempo que ele parou? Em que tempo que ele começou a acelerar? Então ela quer saber isso. Ela não quer saber por que ele mudou o seu comportamento, tá, pessoal? E é super importante que nós saibamos que dentro da mecânica clássica a gente estuda esse fenômeno. Mas existe uma relação entre os corpos na mecânica clássica e aquilo que foi desenvolvido aí por Albert Einstein, que é a equivalência entre massa e energia, tá, pessoal? Deem só uma olhada que aí nessa equação que vocês estão vendo, a energia, representada aí pela letra E, é igual a massa vezes a velocidade desse corpo ao quadrado, tá? Melhor dizendo, velocidade da luz ao quadrado, tá, gente? Então, todo corpo com massa, ele pode ser transformado em energia. Isso já foi desenvolvido dentro da física moderna. E o que é a física moderna, professor? A física moderna é um conjunto de teorias elaboradas aí no início do século XX, tá, pessoal? Dentro dessas teorias, nós podemos destacar a área da mecânica quântica, tá, pessoal? Lá desenvolvida quando nós conseguimos analisar corpos muito pequenos, ou seja, corpos quânticos. A física nuclear, que é sobre os elementos que têm decaimentos radioativos, quando nós vamos explorar mais necessariamente o núcleo dos átomos. A teoria da relatividade, tá, pessoal? Desenvolvida aí por Albert Einstein, dentro da teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade restrita. Nós também temos aqui o estudo da física moderna com foco no entendimento do universo microscópico, tá, pessoal? Tentando assimilar fenômenos atômicos e subatômicos, tá, turma? Então, a física moderna é essa área que vai ser desenvolvida a partir ali do século XX. É quando nasce, por exemplo, a mecânica quântica, lá por meados de 1900. Lá quando nasce também a relatividade, por meados de 1920, 1915, com o desenvolvimento de Albert Einstein, tá, pessoal? Então, todos esses desenvolvimentos, todas essas áreas, todos esses ramos da física vão ser explorados ao longo do curso de física como geral, mas aqui nós vamos abordar mais necessariamente a física clássica com seus ramos aí da cinemática, da mecânica, da dinâmica e da estática, tá, pessoal? Bom, espero que tenham gostado, vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!